Nós ainda ouviremos mais uma vez o prelúdio, enquanto fazemos um breve momento de oração, intercessão, introduzindo este culto à presença do Senhor, as nossas mentes voltadas para Cristo, a quem nós iremos adorar nesta noite. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quero convidar a toda a igreja para que se coloque de pé e juntos vamos recitar esse trecho da palavra de Deus, este verso que está nos nossos boletins. Vamos recitar em voz alta, declarando em quem nós vamos confiar o nosso coração. Vamos lá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versos 5 e 6. Senhor eterno Deus, diante de Ti estamos nesta noite para entregarmos este culto a Ti, Senhor Deus, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Pedimos também, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nos nossos corações neste culto, para que também o nosso alimento espiritual possa ser recebido e possamos, Senhor Deus, compreender um pouco mais da mensagem que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor Deus, por ter sido e porque Tu és misericordioso em nossas vidas, mesmo imperfeitos, mesmo tão distantes de Ti muitas vezes. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos traz para perto de Ti, cuida das nossas feridas e deixa, Senhor Deus, todos nós repousarmos e pastarmos em verdes pastos, como diz o salmista. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso, e entregamos este culto em Tuas mãos, é a nossa oração nesta noite. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, louvar ao Senhor através do hino 357, o segredo do viver. Geralmente as pessoas ficam procurando saber qual é o segredo da saúde, qual é o segredo disso, qual é o segredo daquilo. E esse hino fala de um segredo especial, o segredo do viver, mas viver com qualidade de vida, mas não só qualidade de vida física, mas também espiritual. E é confiar no Senhor, tão simples. Não tem muitas regras, só tem uma: confiar em Jesus. Vamos cantar. Confie
É com alegria que nós recebemos todas aquelas pessoas que estão nos visitando, seja pela primeira ou mais vezes, e também aqueles que estão nos assistindo pela internet agora, online ou depois mais tarde. Deixamos desde já o nosso convite para que estejam nos visitando pessoalmente e assim podendo receber o nosso abraço fraterno. O que nós vamos fazer agora? Vamos todos nos colocar mais uma vez de pé e dê um abraço no seu irmão mais próximo. Alguns chegaram já com um pouco de pressa e estaremos assim dando abertura ao nosso momento de cânticos de louvor a Deus, de adoração ao nosso Senhor. Ai, de manhã não consegui vir, mas nossa, acordei tão ruim, mas falei que me prepara para você. Amém, obrigada. Como é bom a gente estar na casa de Deus, né? Como é bom a gente ter essa liberdade de estar aqui, de louvar o nome de Deus. E essa música que a gente vai cantar, ela fala muito ao meu coração, porque te agradeço por tudo que tens feito, porque e o que há de fazer. Eu acho que todo mundo tem que agradecer a Deus por muitas bênçãos derramadas na nossa vida, né? Deus tem feito coisas assim que é impossível aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus tudo é possível. E Ele tem derramado grandes bênçãos nessa igreja, grandes bênçãos assim no meu lar, eu tenho certeza que no seu lar também. Então vamos agradecer nessa noite por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer, porque eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer ainda na tua vida. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar e cada vez mais buscar a Deus, porque Ele é o único que pode trazer a você alegria, paz e um dia a gente vai estar com Ele, né? Glória a Deus por isso.
buscar a Deus, né? Porque só buscando a Deus que a gente pode ser fortalecido. Não é longe dele. E mesmo que eu tenho falado assim para os meus filhos, que mesmo que a gente não tenha vontade de vir na igreja ou ler a Bíblia, é aí que a gente tem que ler, porque a gente tem que ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Então vamos orar nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens estado sempre conosco, nos abençoado, nos guardado, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o nosso louvor chegue até o seu trono de graça, Senhor. Usa-nos, Senhor, a nossa voz, Senhor, para louvar o teu nome. Usa a nossa vida, Senhor, para dar testemunho aí fora, Senhor. Perdoa os nossos pecados para que nós possamos te dar o melhor, para nós podemos chegar limpos, Senhor, sem nada, Senhor, de maldade, Senhor. Limpa os nossos corações, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, para um perfeito louvor a ti, Senhor. O orgulho, Senhor, que nós possamos ser pessoas humildes de coração, Senhor, para quando estivermos te louvando, Pai. Fica com o teu povo, Senhor. Fica com a tua igreja, Senhor. Tu sabes que precisamos de ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, as batalhas que temos enfrentado, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, queremos pedir, Senhor, vem estar com o teu povo aqui, a tua igreja, vem estar com este culto, Senhor. Vem estar conosco, Senhor, que nós possamos dar o nosso melhor a ti, Senhor, sempre e sempre, cada vez mais, Pai. Amém.
nós faremos uma leitura bíblica do nosso HCC, de número 341, e nós faremos de uma maneira bem diferente, por isso precisamos que todos estejam acompanhando ali com o projetor, inclusive o coral aqui, que vai estar participando. Então, toda vez que aparecer coro, são vocês, beleza? Conseguindo ler ali, tudo certinho? Vocês são jovens, enxergam à distância? Então tá bom. Eu sei que todos acabaram de sentar, mas vamos todos nos colocar de pé, em reverência a textos que são baseados na palavra de Deus. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Triunfem sobre mim os meus inimigos. Não sejas envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Os senhores estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do horror do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Leve-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Podeis assentar, iremos ouvir a inspiração musical do livro do Louvor. Seja
Quando Jesus falava com a mulher samaritana, ele perguntou assim para ela, ou comentou assim com ela: se você soubesse quem é aquele que fala com você, você pediria a água da vida e nunca mais sentiria sede. Então talvez as nossas necessidades nos façam sentir sede espiritual, mostrar o quanto precisamos da água da vida, que é Cristo Jesus. Nós vamos orar agora, buscar o Senhor e pedir que Ele derrame sobre nós esse conforto, essa satisfação em Cristo, para continuarmos o nosso dia a dia. Se você quiser apresentar a sua vida ao Senhor, pode chegar-se aqui. Nós vamos orar ao Senhor pela sua vida, por aquele a quem você está representando. Vamos entregar ao Senhor. Você pode vir aqui à frente como fazemos. Você que ficou aí, você pode me ajudar a lembrar por quem nós temos orado? Se você puder falar aí, os microfones estão pegando a sua voz. Me ajude. Por quem nós temos orado esses dias? Pelo Reinaldo, a Júlia, o seu Rafael. E tem mais gente. Ou pelo pastor. O pastor já está bem, graças a Deus, né? Vamos agradecer agora. Graças a Deus, os irmãos oraram. Deus foi muito bom. A oração de vocês foi muito boa. Deus ouviu, graças a Deus. Estou bem, obrigado. Pela Marcilene, o Rogério. Nós estamos orando durante a semana. Da irmã Nalva, o pai e a mãe da irmã Nalva. A Josiane. Dona Zilda, mãe da Meire. A Meire, aquela jovem. A Meire está aqui hoje. Está aqui a Meire hoje. Nós temos orado pela Dona Zilda, mamãe da Meire, que está aqui hoje com a gente. Esses são alguns dos nomes por quem nós temos orado. E nós temos falado sempre para que os irmãos orem nas suas casas. Também olhe para essas vidas que estão aqui na frente. Escolha uma, duas, talvez 3 ou 4 e ore por essas vidas junto comigo durante essa semana. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos que a Tua verdade, a Tua luz nos guiem realmente até o Teu altar, para chegarmos diante do Senhor, derramados diante de Ti, com os nossos corações quebrantados, entendendo quem o Senhor é, reconhecendo como o Senhor faz as coisas, no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua santidade, na Tua justiça, mas um Deus real e verdadeiro que se manifesta na realidade dos nossos dias, nas nossas aflições, e ainda quando estamos de corações duros ou insensíveis, o Senhor ainda assim se manifesta em nosso favor. Talvez não como nós desejamos muitas vezes. Às vezes o Senhor tem uma outra história para ser escrita da Tua presença e da Tua grandeza. Nós agradecemos, porque em todas elas nós podemos honrar ao Senhor, dignificar o Teu nome, descansar em Ti e sermos abençoados todas as vezes. Ainda que as coisas não aconteçam exatamente como nós queríamos, ainda que as situações não sejam as melhores no nosso ponto de vista, nós entendemos que o Senhor, como um grande Pai, como aquele que tem demonstrado responsabilidade nessa paternidade, e ao mesmo tempo, ó Deus, intimidade e aconchego, força para nos pegar nos braços. O Senhor tem demonstrado para nós esta preocupação, e no nosso dia a dia sentimos o Teu grande amor ser manifestado. Os irmãos têm orado e assim o Senhor tem se manifestado de muitas e muitas vezes. Temos sempre reconhecido que o Teu amor tem sido bom para nós. Agradeço na minha própria vida, porque o Senhor esteve comigo, o Senhor me guardou, o Senhor me restaurou, e hoje podemos agradecer juntos ao Senhor. Porque o Senhor também tem estado com muitas das vidas e manifestado o Teu grande amor. Nesta confiança, nós continuamos apresentando todas essas vidas que foram citadas pelos irmãos.
as vidas dos irmãos que estão aqui na frente, as vidas que estão nos seus corações sendo colocadas diante de Ti mais uma vez. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, alcança cada uma delas, Senhor Deus. Nós oramos juntos, ó Deus, acreditando que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor também tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado, e nós temos tratado as nossas vidas, e temos amado menos a nós mesmos, muito menos o pecado que muitas vezes fica nos tentando, nos estragando ou nos condenando, mas temos amado muito mais ao Senhor. E temos aprendido dia após dia como vale a pena esperar no Senhor, confiar em Ti, ter a nossa segurança no Senhor Deus vivo e verdadeiro. Recebe de nós a gratidão, o louvor que a Ti prestamos, mas também recebe junto, ó Deus, a nossa ansiedade que é colocada diante de Ti, as nossas súplicas, a lista dessas vidas tão preciosas para nós, que são colocadas diante do Senhor, para que o Senhor abençoe e cuide de cada uma delas. Que nenhuma delas seja esquecida, e o Senhor, que pode conhecer todos os corações, inclusive daqueles que estão lá pela internet, que o Senhor conheça cada um deles, sonda esses corações e alcança-os com Teu grande amor, as providências do Senhor, os Teus caminhos insondáveis o Teu amor a Deus que ultrapassa todas as coisas. Que todos sejam confortados pelo Espírito do Senhor, todos sejam abençoados pelo grande Deus. Assim nós Te louvamos e esperamos em Ti, confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero aproveitar, nós temos o convite do nosso evento Férias Demais. Eu não sei com quem está esse convite, Alda. Está com a Camila. A Camila vai nos ajudar a distribuir, ali temos mais jovens, vão nos ajudar a distribuir. Você vai pegar pelo menos um, se você quiser mais, você pode pegar mais, mas pelo menos um eu quero que chegue na sua mão agora, para nós também orarmos por isso. É um evento muito importante, e para nós o evento não é importante em si mesmo, não é porque nós fazemos isso que achamos que é importante, mas é porque nós sabemos o valor que tem uma criança, o valor que tem um coraçãozinho cantando ao Senhor, louvando a Deus e aprendendo histórias que algumas pessoas só aprendem muito tempo depois. Nós estamos ali na classe de preparação para o batismo, vivendo experiências incríveis. E uma das lições de casa que nós estamos fazendo, que alguns já terminaram, outros estão terminando, ficaram me devendo para a semana que vem, é o livro de Jonas, a história de Jonas. Para alguns é uma história tão simples, mas tem gente que não conhece ainda a história de Jonas. A gente se maravilha por ler a Bíblia e conhecer as histórias bíblicas. E as crianças vêm aqui na EBF, nesse Férias Demais, e aprendem sobre Jonas, que ficou lá na barriga do grande peixe, né? Mas aprendem algo mais importante, que obedecer a Deus é um prêmio para a nossa vida, que tem um Deus que olha, que cuida, mas que também quer que não estejamos entregues ao pecado, mas entregues à sua mão poderosa. E elas aprendem aqui, e nós queremos que elas sejam abençoadas por esta mensagem. Por isso os convites estão sendo entregues, e nós vamos orar para que esse convite alcance uma criança, uma família, e se você precisar de mais, depois pegue mais. Nós vamos pedir que as crianças sejam abençoadas aqui nesta igreja. Mas tem uma coisa muito importante: Deus pode fazer a parte dele. Os irmãos que estão trabalhando, muitos irmãos que estão envolvidos, vão fazer também a sua parte no trabalho. Mas ainda precisamos de mais uma parte que todos nós precisamos fazer: trazer as crianças. Elas não vêm sozinhas. Lembro da época que a gente falava na rua, que a gente colocava um cartaz e elas apareciam sozinhas. Elas falavam para mim: mãe, estou indo na IBF. Ela: tá bom, não sabia nem o que era IBF, mas tá bom. E a criança ia, depois voltava, né, com os pezinhos cheios de pó, porque andava nas ruas de terra. Mas agora tudo é bem diferente. Nós precisamos pegar as crianças, trazer as crianças e devolvê-las. Se possível, trazer os papais, vovós, titias, né, quem puder vir junto. E eu preciso também da presença dos irmãos. Se elas estiverem aqui sozinhas,
elas não ficam preocupadas. Mas quando a gente está do lado delas, a gente canta junto com elas, a gente pula junto com elas, elas falam: que alegria boa, também quero fazer isso. E elas aprendem com a gente. Então é muito importante que nós estejamos aí. Você pode olhar no convite, por favor. Olha aí, dia 4, sexta-feira, das 14 às 15h30. Sexta-feira, apesar do jogo, é 5 horas. Nossa EBF vai ser das 14 às 15h30. Então vamos terminar a EBF, aí vamos, aqui como o Marcelo disse, vamos fazer a concentração aqui na igreja, depois vamos assistir o jogo, né? 5 de julho, sábado, das 9 às 11h30, e domingo também, dia 6 de julho, das 9 às 11h30. O café é a partir das 9 horas, Alda, é isso? Cadê a Alda? Alda saiu, né? Está cuidando das crianças lá. Mas tem um café da manhã no sábado e no domingo. Então você chega aqui às 9 horas, tem um café da manhã preparado para as crianças, para elas terem esse momento também de alimentação, e isso é bom, aí elas conversam, se ajuntam, então começa assim algo bem especial. E eu vou pedir então que você ore comigo agora. Pense numa criança, pense no seu vizinho, no seu sobrinho, uma criança que precisa conhecer a palavra de Cristo. E nós vamos orar para que ela tenha oportunidade de fazer isso aqui, se divertindo, se alegrando, aproveitando o máximo da vida, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, na plenitude da vida. Nós queremos ensinar para elas que estar na igreja é ter essa felicidade que nós temos. Ore comigo agora, segura esse convite, pense em alguém, pense na sua responsabilidade de que essa criança pode receber a palavra de Deus. Vamos orar juntos agora ao Senhor. Senhor Deus, está nas nossas mãos um convite tão simples, que é apenas para nos lembrar do que vai acontecer, do dia, da hora. Mas quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que esteja registrado no nosso coração a responsabilidade que temos de ensiná-las um caminho melhor para a vida, que é Cristo Jesus. Quando nós vemos aquelas crianças lá na Fundação Casa, que elas não tiveram oportunidade, que elas não conseguiram encontrar um bom caminho, algumas delas optaram pelo mau caminho, mas muitas delas foram criadas já de uma forma errada. Elas precisavam encontrar a graça de Cristo Jesus. Outras, ó Deus, estão nas suas famílias, mas não têm recebido amor dos seus pais ou da sua própria família. Estão em problemas seríssimos e não há um futuro preservado para elas. Algumas cheias de brinquedos e equipamentos eletrônicos, mas lhes falta a segurança de um lar estável, de uma vida dentro da sua própria família. E eu quero pedir ao Senhor que todas elas tenham a oportunidade de estarem aqui nesses dias e serem abençoadas pela Tua palavra, que vai ser cantada, vai ser brincada e vai ser apresentada a eles nesta forma, ó Deus, lúdica, para que eles se alegrem e percebam como é bom ter Jesus no coração. Que o Senhor cuide das nossas vidas em primeiro lugar, para que haja essa responsabilidade, que essa semana oremos por essas crianças, e que quando elas estiverem aqui sejam muito abençoadas, que haja salvação na Tua casa para essas crianças, que haja uma semente da Tua palavra sendo plantada em cada coraçãozinho. Abençoa a nossa vida, Deus, usa-nos nesse trabalho tão especial, tão bom, tão importante para nós, que faz tão bem para o nosso coração. Abençoa-nos nisso. Pedimos juntos em oração. A Tua igreja te busca agora por isso. Apresentamos as vidas que já estão nas nossas mentes. Apresentamos a oportunidade do Senhor nos usar, de alcançarmos muitas vidas. Abençoa-nos nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pegue o boletim que você tem em suas mãos. Na capa dele, nós vamos ter lá embaixo uma tarjinha em cinza mais claro, que eu quero convidar a todos vocês para que em uma só voz estejamos fazendo a leitura desta frase, que na verdade é a missão que nós temos trabalhado para a Ebenezer. Então, todos de pé, em uma só voz, nós vamos recitar esse texto. E a minha proposta é que você pegue esse texto e comece a olhar para ele, orar por ele, para que você consiga também aplicar ele em sua vida.
Vamos todos ler? Servir a Cristo, proclamar as boas novas, fazer discípulos, crescer em comunhão e, assim, demonstrar que Deus é o tesouro supremo desta vida e do porvir. Quero ser um vaso de bênção. Eu acredito que praticando e buscando esta missão que como igreja nós temos nos desafiados, nós teremos condições de ser vasos de bênçãos. Assim como a igreja Ebenezer pode ser um marco na vida destas crianças que serão alcançadas pela graça de Deus no próximo final de semana, assim como cada um dos nossos testemunhos a cada dia, aonde quer que estejamos. Aqueles que têm os seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo nesta hora. Os nossos visitantes sintam-se à vontade. Este é o momento da nossa igreja, mas que fazemos com muita alegria e gratidão nos nossos corações. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora ao Senhor, vou proclamar a mensagem de amor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer, todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso ser sempre leal, é preciso de fé e pureza que nos vem do poder divinal. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero convidar o irmão Robinson Solovenko para que venha aqui à frente e entregue a Deus os nossos dízimos e ofertas. Deus grandioso, todo-poderoso, confiamos em Ti, entregamos em Ti as nossas vidas e reconhecemos em Ti, Senhor, o provedor de todas as coisas, o que somos, Senhor, o provedor da nossa história, Senhor, e de todos os recursos que temos, Pai. Por isso, como filhos Teus, Pai, queremos devolver uma parte, Pai, daquilo que Tens dado, Senhor, a nós. Recebe, Senhor, pois é de nosso coração, Senhor, essa entrega. Pedimos a Tua orientação, Senhor, na vida daqueles que irão administrar esses recursos, Pai, para que se multipliquem, Senhor, para que a Sua obra seja feita, o Seu nome seja pregado, Senhor, neste bairro, neste local, Senhor. E abençoe, Pai, aqueles que têm dificuldade, Senhor, nesse momento, Senhor, estão sem emprego ou têm procurado uma colocação melhor, Senhor. Que eles sejam orientados por Ti, preparados por Ti, Senhor, para conseguirem isso, Senhor. Não para a glória própria, Senhor, mas para a Tua honra e glória, Senhor. Por isso, Tu és o Deus que servimos e amamos, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja pode se sentar enquanto o conjunto Livre Louvor vem à frente para se apresentar mais uma vez, trazendo a inspiração musical que nos preparará para a mensagem
do nosso pastor desta noite.
melhorou. Esses últimos domingos, as últimas oportunidades que tive de estar trazendo a palavra de Deus para os irmãos, estudamos o livro de Daniel. Vimos como tudo foi preparado por Deus, que Deus ama o seu povo, mas não aceita o seu povo desobediente, perdido nos seus próprios pecados, achando que está fazendo certo, mas fazendo errado. Então Deus ensina, mandou os seus profetas, falou, demonstrou o erro, e eles não ouviram. E Deus disse: vocês serão punidos por causa disso e castigados. E isso não vai ser nada bom. Mas o povo continuou com seu coração endurecido, não ouviu a Deus. Deus usou o Império Assírio, depois o Império Babilônico. No Império Babilônico, o povo da parte sul de Canaã, a terra prometida, os que ainda tinham permanecido e ainda não tinham sido dominados pelo Império Assírio, foram dominados pelo Império Babilônico, e aí foram levados cativos, perderam as suas terras, as suas famílias, os seus bens. A parte religiosa, aquela enorme construção que Salomão tinha feito em honra ao Senhor, Deus não estava mais presente, aquilo foi destruído. Nabucodonosor se sentia um homem muito poderoso, um homem com muita força militar, muita força espiritual, inclusive, porque derrotou aquele povo do grande Deus, derrotou os outros povos, tudo estava debaixo do seu governo. Ele se sentia um semideus. Nós vimos como algumas pessoas, apesar de estarem vivendo no erro de tudo aquilo que estava acontecendo, eles ainda permaneceram firmes. 4 jovens são citados no livro de Daniel. Um deles é o próprio Daniel e os seus amigos. E nós vimos hoje de manhã que dessas vidas tão preciosas para o Senhor, mesmo assim havia propósitos diferentes de Deus para cada uma dessas vidas. Daniel tinha um destaque muito grande, mesmo em relação aos seus amigos, que tinham todos o mesmo posicionamento. Todos criam no Senhor, todos serviram ao Senhor, ninguém abriu mão da sua fé, da sua dedicação a Deus, mas Daniel ainda tinha alguma coisa a mais. Daniel era sempre chamado por estar vivendo um tempo especial, e mesmo assim os seus amigos mantiveram-se na importância que eles tinham, e Daniel precisou de ajuda para algo muito grande que Deus tinha colocado diante dele, perante o rei Nabucodonosor, e os seus amigos foram-lhe um apoio muito importante. Diante de Deus não tem aquele que pode ser desprezado, diante de Deus não tem aquele que é mais importante ou menos importante, diante de Deus tem aqueles que têm funções diferentes, mas todos têm uma importância muito grande para o Senhor, e Deus usou cada um na sua função, e por causa disso o nome de Deus foi glorificado, e essas vidas foram usadas por Deus e foram honradas depois, e todo o povo pôde ver como aquelas vidas se entregaram ao Senhor. Esse é o resumo até o capítulo 2, tem muito mais coisas para aprendermos, para pensarmos, mas hoje eu queria ler o capítulo 3 com vocês. Vou pedir que você abra então no livro de Daniel, um grande profeta com histórias incríveis daquilo que Deus fez através da vida deles. Um homem que conseguiu ver todo o momento do trabalho de Deus, em que o povo perdeu a sua terra, a sua família foi castigada, levado para outra terra, e o momento em que todas as promessas de Deus se cumpriram, de que concluídos os 70 anos de cativeiro, Deus dizendo que eles iriam voltar, realmente, Deus levanta um homem chamado Ciro, um novo rei medo-persa, que venceu o Império Babilônio e que levou o povo novamente de volta para a sua terra. E Deus levanta Esdras, depois levanta Neemias, e eles vão voltando para a sua terra e levantam novamente o povo, a sua honra, e Deus continua cumprindo todas as suas promessas. É impressionante. E Daniel pôde ver a volta do povo. Muitos não viram só esse desfecho triste, que saíram, perderam, foram punidos e castigados, mas Daniel teve o privilégio de ver o povo voltar para a sua terra, todas as coisas serem restauradas, porque Deus estava no controle de todas as coisas, seja
na parte boa, enquanto estamos bem, ou seja, na parte ruim, quando nós não estamos bem com Deus, quando algo não está bom diante de nós, Deus ainda continua derramando o seu amor. A expectativa de Deus é que a gente possa cumprir os propósitos de Deus em qualquer situação. É isso que nós vamos ver hoje. Daniel capítulo 3, cada um tem a sua versão, mas é importante que você leia, que você conheça, que você anote aí os versículos que chamarem a sua atenção. Diz assim o texto bíblico: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama de fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados?
Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, e os prefeitos, e os governadores, e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperarem na província da Babilônia. Tenho 4 momentos que eu queria dividir nessa história. Queria que você acompanhasse. E muito bom poder ler o texto bíblico inteiro, o capítulo todo, pensarmos nisso, mas eu gostaria que você fosse somando com os capítulos anteriores, com o que aconteceu anteriormente. Você viu que anteriormente Nabucodonosor teve uma grande experiência com esse Deus Altíssimo. Nabucodonosor teve aquele sonho, aquilo o incomodou muito, ele estava chateado com aquela situação, porque todas as coisas estavam no seu controle. Ele falava e acontecia, o que ele queria, ele tinha, tudo estava sob seu controle. Ele já estava se achando já uma pessoa acima dos outros, além de apenas um ser humano. Mas um sonho lhe incomodou, e ali ele percebeu que ele tinha algo que não estava exatamente na condição que ele gostaria. Então aquilo machucou o seu coração, perturbou a sua alma, ele não conseguia dormir, e ali Daniel pôde prover para ele tanto o sonho, porque ele não queria declarar o sonho, quanto a sua interpretação. E ali ele percebeu que exatamente que os magos já tinham dito isso, e Daniel também disse que nem mago, encantador, astrólogo, ninguém poderia dizer para o rei aquelas coisas, a não ser alguém muito superior, que era o Deus Altíssimo. Então Daniel muito humildemente diz: eu não sou melhor que ninguém, mas o Deus Altíssimo resolveu me revelar o teu sonho e a interpretação. E quando Daniel fala, aquilo traz paz para o rei, e ele percebe então que Deus Altíssimo é realmente Deus. E aquilo faz com que Daniel seja um homem muito importante na província da Babilônia, e os seus amigos que estiveram orando por ele quando ele pediu, fossem recompensados. Daniel cita o nome deles para Nabucodonosor, e Nabucodonosor coloca eles em situações também de governo e de liderança, e são homens respeitáveis. Estavam lá como escravos, mas agora se tornaram líderes. A gente já viu isso na história de José, como Deus faz as coisas. Mas agora, passado um tempo, passado alguns anos, Nabucodonosor esquece, e ele volta a encher-se do seu orgulho, de si mesmo, da sua vaidade, começa a contemplar o seu poder, começa a olhar para si mesmo, encher-se novamente com os seus desejos. E esse primeiro momento eu chamo de momento do pecado. Momento do pecado, porque simplesmente ele achou que ele podia, ele encantou-se com as coisas deste mundo, e principalmente o seu próprio desejo carnal, e ele começa a encher-se de si. E a grande ideia é que todos reconheçam o quanto ele é poderoso, todos reconheçam o que ele fez, e isso é natural do ser humano, é bem humano. A gente vai perceber que ele não tem nada de divino, é bem humano como todos nós. Nós também gostamos de ser reconhecidos. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem assim: puxa, que coisa boa que você fez. E quando ninguém fala nada, a gente fica chateado.
Se a gente faz para alguma pessoa, esperando ainda, né, alguma coisa mais realmente pessoal daquela pessoa em específico, e ela não faz nada, aí nós ficamos chateados com a pessoa. Aquilo traz traumas terríveis. Então nós percebemos esse momento de humanidade, não de divindade. Nabucodonosor não tinha nada de divino, bem humano como cada um de nós, e ele faz uma estátua de ouro para ser glorificado. Este é um primeiro momento de pecado, de um grande problema que foi criado para os nossos personagens principais dessa história. Nesse momento, Daniel não é citado. Alguns estudiosos entendem que ele talvez estivesse cuidando de outras coisas, pela importância que ele tinha na sua liderança. Então Daniel não estava nessa reunião, apesar de todos terem sido chamados. Daniel não está nessa reunião, seu nome não é citado, mas a gente já sabe que o posicionamento dele seria o mesmo de que esses 3 jovens. E agora eles foram chamados, estão colocados diante do rei, todas as coisas ali estão diante deles, e eles são chamados para adorar. E aqui um segundo momento, eu chamo de momento da bajulação, da adulação. Eu não quero usar um nome mais vulgar para isso, mas talvez tenha vindo à sua mente, que é o momento em que aqueles outros homens vão falar com o rei. Rei, estou muito preocupado com o senhor, rei, né? Olha como eles são pessoas muito boas para o rei, porque preocupados com o rei, foram falar de que os 3 não se ajoelharam diante da estátua, né? Que boa prestação de serviço, né? Que civilidade naquele momento desses homens. E eu estou sendo bem irônico, você está entendendo, que eles foram lá adular o rei. Rei, nós percebemos, aqueles 3 são judeus, e eles não aceitam os seus deuses. A gente não leu no capítulo anterior que ele reconheceu que o Deus de Daniel é o único Deus, e agora ele está cheio de deuses novamente. Agora ele está cheio de si, ele quer se colocar no meio da lista de deuses. E o momento da bajulação é que eles vão lá e ficam comentando com o rei. Mas eles, na verdade, eles têm um problema muito sério, que eles queriam aquelas posições que esses judeus tinham. E agora é bem o momento. Bom, eu falo mal deles, eles vão ser mortos, e aí eu fico com o lugar deles. Olha que coisa boa. Tem um plano aí, um plano perverso, que inclui maldade, que inclui perversão, que inclui a morte. Irmãos, bem humano. Muitas vezes nós não pensamos em assassinato, mas muitas vezes nós pensamos: por que essa pessoa existe? Por que essa pessoa não vai embora daqui? Por que ela não desaparece? A gente não pensa o que nós poderíamos fazer, mas pensamos: por que alguém não faz isso? Foi exatamente o que eles fizeram. E aquilo que a gente está condenando que eles fizeram, muitas vezes nós pensamos em fazer. Que coisa terrível, bem humana, nossa condição humana. Assim nós vamos vendo que nós não somos muito diferentes, que nós não temos uma outra natureza a não ser a própria natureza humana, de pecado, de maus pensamentos, de desejos torpes, de ganância, dessas coisas que vão envolvendo a nossa vida sem que a gente perceba. Mesmo nas coisas espirituais, às vezes dentro da igreja há conflitos, há interesses, há maneiras de serem apresentadas as coisas. Então esse momento de bajulação fez com que eles fossem entregues. Por que eles foram entregues então? O rei fica muito bravo com o outro momento que esses jovens estão passando. E esse momento é o momento do inegociável. A condição inegociável, o termo inegociável, a fé inegociável, o posicionamento inegociável. Olha, rei, é o seguinte: nós não vamos fazer isso. Primeiro, porque o nosso Deus pode nos livrar disso, e nos livrando disso, nos livra da tua mão. Mas se Ele não quiser fazer isso, nós não vamos fazer mesmo assim. Irmãos, é inegociável. Quantas vezes nós estamos nos corrompendo por coisas pequenas,
Quantas vezes nós estamos olhando aquilo e falando, não, mas eu preciso, eu tenho que fazer isso, e eu não resisto. Às vezes é o diabo que fica lá no seu ouvido, falando com você, fazendo você maquinar aquilo. Ele põe as situações diante de você, para você não resistir àquilo. Às vezes é o próprio mundo que trabalhou muito, né? E aquilo, e uma pessoa vai puxando a outra, e você fala, por que não? E você fala, mas isso não é tão grave assim, todo mundo está fazendo. Olha, todas as igrejas estão fazendo. E são várias situações. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, de cultura, não estou falando de costumes, não estou falando de ortodoxia, eu estou falando de prestar culto. Você pode dizer assim, bom, qual é o problema de ajoelhar a estátua? Porque ele não é Deus mesmo, ele é o rei, eu vou me ajoelhar diante da imagem do rei, não tem problema nenhum. É uma imagem, o rei está vivo, ele não é outro Deus. Mas eles não aceitaram ajoelhar-se perante nada que fosse o Deus Altíssimo. Seja a imagem, seja o próprio rei, seja qualquer situação, inegociável, não tem acordo. Mais interessante nesse momento é que a pergunta de Nabucodonosor, ele está tão cheio de si, que ele pergunta, quem é o Deus que vai poder livrar vocês disso? Porque Nabucodonosor não falou assim, eu vou prendê-los, e eles vão, pela influência deles, talvez eles consigam acertar alguma coisa. Eu vou criar uma situação ruim para eles, mas talvez eles criem uma situação ruim para mim. Eu vou mandar castigá-los. Talvez o Deus deles possa agir em alguma coisa e trazer dificuldades para mim. Então ele pensou, eu acabo logo com eles, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo nem deles buscarem ao Deus deles, e a gente já resolve isso. E a pergunta então, por aquela execução tão grave, tão sumária, tão evidente, tão direta assim, não tem mais conserto. Então a pergunta é, quem é esse Deus que vai poder livrar vocês disso? E a resposta deles é, eu não preciso defender o Deus dessa sua acusação. Eles não falam assim, eles disseram, eu não preciso responder para você sobre Deus, eu não preciso defender Deus, eu não preciso ficar aqui argumentando agora o que Deus é, o que Ele pode fazer, o que Ele não pode, se Ele tem poder, se não tem. Mas eu achei muito interessante o posicionamento deles. Eles não pensaram em apresentar o plano de salvação para Nabucodonosor, nem fazer uma lista de argumentos interessantes para negociar, nem mandaram trazer os rolos das escrituras para tentar mostrar para eles alguma coisa, para o rei alguma coisa. Eles simplesmente disseram assim, sobre Deus, eu não vou precisar dizer nada para você, Ele mesmo é que vai mostrar, e você vai ver que se Ele quiser nos livrar da tua mão, Ele vai nos livrar até nessa condição. Vocês perceberam que fé eles têm? Que posicionamento eles têm diante da fé que eles estão dizendo que têm? O posicionamento não era até um certo ponto. O posicionamento de crer em Deus, de confiar em Deus, não ia até que aconteça tal coisa. Era absoluto no coração, não era relativo. Não dependia de nada nem de ninguém. Todas as circunstâncias estavam contra eles, e nenhuma dessas circunstâncias feriu a fé que eles tinham, ou comprometeu a fé que eles tinham, ou colocou em xeque a fé que eles tinham, e eles tinham uma resposta rápida para aquilo que eles criam. Meu Deus não precisa responder para você, é você que vai responder para Ele. E o meu Deus pode nos livrar disso, e se Ele não quiser, eu vou continuar crendo nesse Deus. E Ele não precisa nos livrar dessa situação para que eu creia nele. Isso é um posicionamento. Este aqui é o momento do inegociável. E o próximo momento que eu tenho registrado é o momento da imanência. Sabe o que significa imanência? Significa que Deus está presente. Ele é muito grande, Ele é transcendente, Ele transcende todas as coisas. Mas naquele momento você vê que Ele está lá. Naquele momento do fogo, da aflição, da prova terrível, da fé sendo provada e testada. Será que vale a pena mesmo
Será que o que vai ser agora acabou? Esse era o momento final das coisas, então aqui encerrou tudo. Eles estão sendo jogados na fornalha. E não sei se você consegue imaginar aqueles momentos. O rei mandou colocá-los do jeito que eles estavam, com roupa, com todos os adereços, com todas as coisas. Só amarra eles e joga lá. E eles ainda estavam aquecendo as fornalhas, porque as chamas ainda estavam crescendo. E quando quando os soldados foram jogá-los lá na fornalha, o fogo cresce, pega e mata os soldados. Mas eles são jogados lá dentro e começam a andar lá dentro. O registro dessas fornalhas é que é como se fosse um buraco no chão cheio de carvão. Talvez houvessem alguns foles para serem soprados, para aquele carvão ser soprado e assim o incêndio aumentar, as chamas aumentarem. Não tem muitos registros, mas eles foram jogados lá. E aí eles estão lá andando em cima do carvão, do fogo, e os seus cabelos não são chamuscados, nem a sua roupa tem cheiro de fumaça ou de fogo. Nada diz que eles passaram pelo fogo. Mas Nabucodonosor pode ver 4 pessoas lá. Essa é a imanência, a presença de Deus. Deus estava ali com eles, porque a sua fé foi provada, mas eles foram aprovados por Deus. E sendo aprovados por Deus, Deus estava com eles. Irmãos, talvez em muitos momentos da sua vida você tenha que tomar decisões. Em muitos momentos você sabe que eles são inegociáveis, mas o pecado vai estar bem evidente à porta do seu coração, exatamente como aconteceu com Caim. Deus disse para Caim: eis que o pecado jaz à porta do seu coração, cabe a você dominá-lo. Muitas vezes na sua vida você vai ver a sua fé ser provada, e agora vai ser o seu posicionamento, e o mundo inteiro vai dizer para você: você vai ser muito mais feliz se você não for jogado no fogo. Isso é óbvio. E as pessoas vão dizer para você: não faça isso, sua vida vai acabar. Larga essa fé tola que você tem. Olha que todas as pessoas estão desse lado. É só ajoelhar, não tem problema nenhum. Olha só, todo mundo se deu bem. Que bobeira, que tolice, que caretice, seja que palavra que for que eles colocarem diante de você. Essa é a hora do inegociável, e você dizer não. E se alguém questionar o seu Deus, você não precisa defender o seu Deus. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Não se preocupe com isso. Mas você pode apenas manter a sua fé firme. Mantenha o seu posicionamento firme em Deus. O que é que vai acontecer, irmãos? Deus vai estar lá com você. É a presença de Deus lá, junto com você. Não pense que Ele ficou lá fora olhando para você, cuidando das coisas, mas Ele estava lá no fogo, andando junto com eles. Talvez, irmãos, assim como, e eu fico lembrando sempre disso, Daniel, um homem muito especial, os 3 amigos, pessoas simples. Às vezes nós não somos como Daniel. Não fomos chamados por Deus para ter aquela função tão importante. A gente não aparece tanto. A gente está igual o Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente está lá sempre no fundo, quase não, ninguém percebe. Só percebe quando quer arrumar problema, Olha, tá lá, os 3 não se ajoelharam. A gente nunca lembrou deles, mas quando eles não se ajoelharam, olha lá, tá eles lá, e alguém lembra. Talvez a gente seja assim. Nunca ninguém lembra de nós. Quando a gente faz alguma coisa de errado, pronto, agora as pessoas vão falar da gente. Nessa hora que a nossa fé vai ser provada. E talvez, irmãos, o plano de Deus não seja o mesmo. Talvez nessa hora de aflição seja o dia em que Deus está te chamando. Talvez esse dia Deus queira se manifestar diferente. Eu não sei qual é o plano de Deus, mas eu sei que Deus continua sendo Deus. E se Ele te chamar, os seus dias se findarem exatamente numa dessas grandes provações, é nesse dia que você vai se encontrar com Ele. E a minha preocupação, será que a gente está preparado para isso mesmo? E se fosse esse dia que Deus não fosse ter com eles lá no meio da fogueira, mas eles fossem ser queimados e as suas almas fossem ser levadas à presença de Deus, eles estavam preparados? Você vê pelo texto, porque eles disseram: se Deus não quiser nos livrar, ainda assim nós não vamos nos ajoelhar. Porque com Deus não se brinca, com Deus não se faz teste, não dá para ficar com Deus. A gente está ficando, como dizem os jovens, adolescentes. Com Deus é uma aliança,
é um relacionamento para toda a eternidade, porque os nossos erros vão continuar, mas Ele nunca vai nos largar. E talvez seja numa dessas oportunidades inegociáveis que a gente vai ser testado, e é nessa hora que vale a pena a nossa fé. Qualquer situação, irmãos, pode ser a situação para nos encontrarmos com o Senhor. Às vezes eu lembro de coisas tão simples como a nossa respiração. Você enche o pulmão de ar, o ar entra e você é restaurado. Depois você solta o ar com a troca feita do oxigênio pelo gás carbônico. E aí, novamente você precisa encher de oxigênio. E você enche de novo e a vida continua. Simples assim. Cada vez que você enche, a vida é renovada e as suas células continuam existindo. Os seus pensamentos, a sua vida, os seus relacionamentos, os seus sonhos, os seus problemas, as suas contas, todas elas continuam apenas porque você continua respirando. Mas um dia você pode não respirar mais, por qualquer problema. Seja um problema muito grave, uma coisa terrível, seja uma coisa simples que aconteceu. E você está preparado para esse dia? Para dizer que a sua fé em Cristo era inegociável, como Ele disse para você que a sua vida para Ele era inegociável, quando Ele mandou Cristo Jesus para salvar a sua vida, para pagar o preço do seu pecado. Não teve negociação. Ele não negociou com Satanás. Olha, eu mando alguns anjos para você, você manda algumas vidas para mim, aí eu não preciso morrer por eles. Não teve negociação. Cristo foi, entregou-se e morreu mesmo. A sua vida não era negociável. Deus a queria a todo custo, com amor, com dedicação, com entrega. E agora a nossa fé vai continuar sendo provada. E nós vamos precisar dizer para Deus que também é inegociável, que o mundo vai nos tentar, que Satanás vai nos tentar, a nossa própria carne vai nos tentar. E às vezes nós vamos olhar as situações e vamos desejá-las, e vamos saber que estas coisas são coisas que nos afastam da nossa fé em Deus. E eu vou precisar dizer para mim mesmo: é inegociável. E eu quero concluir o nosso estudo vendo a última parte. E a última parte é novamente o momento do pecado. Quando você olha, você pensa: bom, por quê? Quando Nabucodonosor decreta que todo povo, nação, língua que proferir blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Irmãos, Deus não precisa de um decreto para que as pessoas o amem e o sirvam. Deus não precisa de um decreto para ser reconhecido. Ele está tomando um papel tão grande, falou assim: eu que decretei que vocês têm que adorá-lo, mesmo se você achar que ele não merece, mas você tem que adorá-lo. E você vai ver depois, na continuação dos capítulos, que esse Nabucodonosor, pensando que tinha feito uma coisa muito boa, mandando e achando que está acima de Deus e dos homens, fica louco, vai comer grama, vai dormir no mato e acordar todo molhado por causa do orvalho, e as suas roupas estão molhadas e estão fedidas, e ele está jogado no mato, vivendo como um bicho, apenas para que ele soubesse que ele não é nada. O poder que ele tinha, irmãos, foi entregue por Deus, e Deus continua explicando isso na sua palavra. Todos os homens, no poder que eles têm, nas situações que eles têm, nas funções, tudo é permitido por Deus. Deus controla todas as coisas. Toda a história está sendo escrita por Deus. Quando Deus permitiu que os assírios invadissem o reino do norte, que os babilônios invadissem o reino do sul, é porque Deus já tinha dito que isso iria acontecer. Quando Deus disse: vocês vão ser punidos por 70 anos, é porque Deus disse que isso ia acontecer. Mas Deus também disse: mas vocês vão voltar e eu vou restaurá-los, e a punição vai demorar 70 anos. Mas é importante que vocês aprendam. O que Deus queria é que fosse uma fé inegociável, não fosse religiosidade, não fosse cumprir compromissos, mas fosse um amor que viesse do coração deles, invadisse a sua vida, o seu cotidiano, os seus compromissos, as suas decisões, que isso estivesse evidente na vida deles.
assim como estava nessas vidas, na vida de Daniel, na vida dos seus 3 amigos. Era evidente, todos percebiam, eles não escondiam isso de ninguém. E as pessoas puderam aprender quem é esse Deus através da vida deles. Quantos momentos vemos nessa história? Momentos de acerto, de erro, mas fica essa grande lição desses personagens tão importantes registrados aqui, para que sejam motivação para a gente fazer o mesmo que eles, inegociável. E vão haver momentos na vida da gente de pecado, vão haver momentos de bajulação, vão haver momentos de tensões, vão haver momentos de decisões. Nós podemos pensar em todos eles, mas lembre-se, todos os momentos em que você honrar a Deus, você também vai ser honrado. Todas as vezes que você se posicionar ao lado de Deus, Deus também estará ao seu lado. Que Deus te abençoe nisso. Vamos orar, vamos nos entregar nesse desafio, nesta fé evidente e verdadeira, para não andar apenas nos nossos dias experimentando Deus, mas para termos essa aliança fechada com Deus. Vamos orar por isso agora. Senhor Deus, graças a Ti por esta noite, por todos esses irmãos reunidos aqui, por os que estão nos assistindo pela internet, por tudo que tem acontecido aqui, e principalmente pela Tua palavra que nos toca profundamente, fala aos nossos corações, exige de nós, ó Deus, um tempo de mudança, de transformação, de posicionamento, porque o Senhor tem nos amado, e isso é evidente, porque o Senhor tem escrito a história, isso é evidente, porque o Senhor é o único Deus e não há nenhum outro Deus além de Ti. E nós não queremos nos parecer com Nabucodonosor, não queremos nos parecer com os bajuladores, não queremos nos parecer com o povo que caminha todo mundo procurando o que fazer, mas queremos nos parecer como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Queremos parecer com aqueles que estão comprometidos com Cristo Jesus, porque assim nós temos a liberdade de escolher o que é certo e o que é errado, porque assim nós temos valores que nos ensinam a escolher o que é certo, porque assim sabemos quem está ao nosso lado. Ó Deus, nos abençoa nessa decisão que estamos tomando hoje, da nossa vida, e passam pelas nossas mentes, a nossa vida, o nosso contexto, as pessoas com quem nos relacionamos, seja de uma maneira mais próxima, seja de uma maneira mais distante, mas para todas essas pessoas, nós queremos que elas saibam que os nossos joelhos só se dobram perante o Senhor. Nos ensina, ó Deus, dia após dia, a amar o Senhor sobre todas as coisas, a ter esse compromisso inegociável com o Senhor, a entender a Tua aliança conosco, que também foi inegociável, a entender o Teu grande amor derramado por nós. E nos ajuda, Deus, para que quando nos posicionarmos, quando as situações forem difíceis, quando tudo estiver nos pressionando, os conflitos, os problemas do dia a dia, as circunstâncias, tantas coisas ao nosso redor, ó Deus, pressionados e cansados e nos sentindo oprimidos, que o Senhor nos permita ver a Tua presença e sentir o Teu grande amor sendo derramado nas nossas vidas, e permita-nos sentir o Deus Todo-Poderoso e único ao nosso lado. Abençoa-nos, eleva-nos, ó Deus, continua transformando as nossas vidas. Assim ora ao Senhor em nome de Jesus, e como ministro do Senhor, abençoa o Teu povo, para que esta semana experimente a Tua grande graça, o Teu amor e a consolação do Espírito do Senhor todos os dias. Que nessa semana possam continuar crescendo no amor ao Senhor, que a Tua palavra fale em cada coração, os abençoe para andarem firmes e experimentarem essa fé no Senhor, real e verdadeira. Assim os abençoo também em nome de Jesus. Amém, Senhor.